diremos então? E tudo nos darás para levarmos teu amor às nações. No Antigo Testamento, Israel era apresentado como a videira de Deus, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Isso está em Isaías 5. A nação de Israel era apresentada até nas moedas da época por uma videira. Assim, permanecer ao povo de Israel era ser automaticamente vinha deste agricultor. Mas em João 15:2, Jesus diz aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Assim, para fazer parte do povo de Deus, precisamos estar ligados a Cristo, a videira verdadeira. Não a um povo, não a uma igreja, não a uma religião, mas ligados a Cristo. Sim, a vinha de Deus não é composta por uma nação com território geográfico, nem por pessoas com os mesmos antepassados carnais. Jesus é a videira verdadeira e cada pessoa que serve com fidelidade é um ramo desta videira. As pessoas que permanecem em Cristo são como os ramos que produzem frutos. São limpas, podadas. As videiras, quando são podadas, produzem uvas doces. Quando não são, seus ramos crescem muito, se espalham e as flores que lhes nascem sugam toda a seiva dos ramos e não geram frutos. Mas que frutos seriam estes? Os frutos do Espírito, descritos pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São todas as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Só não devemos pensar que por nós mesmos produziríamos frutos para Deus, porque o próprio Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Nossa tarefa é permanecer nele, é permanecermos ligados a Cristo. O fruto é uma consequência desta conexão, desta intimidade. O convite de hoje é para corrermos para Jesus e permanecermos ligados a Ele, a videira verdadeira. Jesus, a verdadeira videira. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados. Eu gostaria de começar o programa de hoje lendo para vocês um texto que está em Isaías 5 e diz a parábola da vinha má. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer ainda à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas,
veio a produzir uvas bravas. Cerca de 700 anos depois, no Novo Testamento, Jesus, o nosso amado, pouco antes de se entregar pelo resgate das nossas vidas no Getsêmani, uma das últimas conversas que ele teve com os seus discípulos, ele disse que ele era a videira verdadeira. E eu creio que todos nós conhecemos essa passagem e ela está lá em João 15, eu vou ler agora. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, ele disse aos discípulos, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém. Essa palavra é linda e eu creio mesmo que todos já conhecem esta palavra. O incrível é que quando lemos essa palavra, quando nós paramos para observá-la, nós vamos ver quantas vezes o nosso amado Jesus diz a palavra permanecer. Ele diz que ele é a videira. Bom, vamos começar lá do primeiro trecho. Na época do Velho Testamento, Israel era conhecida como a videira do Senhor. E eu acho esta parábola que o profeta Isaías conta uma coisa linda. Eu me lembro de, bem no início da minha conversão, ter feito um louvor usando esta parábola, porque parece uma queixa de um pai amoroso com relação à sua vinha, ou de um homem, né, de um agricultor cuidadoso e amoroso, que escolheu a melhor terra com o ambiente, com todas as condições para que aquela videira desse as melhores uvas. Ele escolheu o lugar certo, plantou perto de águas, arrumou o clima ideal e na hora que ela deu as uvas, ao contrário, contrariando todas as regras que ele levou tão a sério para que a videira desse bons frutos, ela deu uvas bravas. E aí o profeta termina dizendo assim: julgai vocês entre eu e a minha vinha, o que eu poderia ainda ter feito para ela que eu não tivesse feito? E como poderia eu, esperando que ela desse uvas boas, ela deu uvas bravas? Bom, Israel era conhecido como a videira, e a videira era o símbolo deles. Mas, dentro dos propósitos maravilhosos de um Deus amoroso, o Senhor, já quase se preparando para se entregar no Getsêmani, Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Uau! Que não falhou com o Pai, que deu uvas boas, que o Pai investiu e ele respondeu. E mais ainda, para estar conectado nesta videira, nós não precisaríamos apenas ser judeus. Aqueles que se converterem a Cristo são certamente incorporados, anexados, fazem parte dessa vinha. Mas esta vinha é para nós. Aqueles filhos que antes não pertenciam, que não tinham direito à herança. Hoje, todos nós que cremos, nós temos o mesmo direito à herança. Todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida.
E o mais lindo disso tudo é que o Senhor descreve que Ele é a videira verdadeira. O Pai continua na figura de um agricultor, né? E Ele disse: vós sois os ramos. E o objetivo é que a gente, como ramo, dê fruto. Eu confesso para vocês, e aí começa a revelação de Deus para esta semana, que durante muito tempo eu acreditei, né, que dom era gratuito. E é mesmo, nós recebemos de Deus e é uma capacitação para o serviço. Mas que fruto nós tínhamos que produzir? Essa foi a minha interpretação durante muito tempo, uma interpretação errada, porque esse fruto que Jesus diz aqui e o apóstolo Paulo os apresenta lá em Gálatas, eu não vou lê-los agora para vocês, mas quando ele descreve o fruto do Espírito e o fruto da carne. Primeiro ele descreve o da carne, né? Ira, dissensão, bebedice, glutonaria, ele descreve todas aquelas coisas ruins. Ele disse, mas vocês não andam mais na carne, vocês andam no Espírito. Então, quem anda no Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. E aí produz, né, bondade, fidelidade, benignidade, são os frutos do Espírito. E eu acreditava que esses frutos nós conseguíamos produzir. Mas esse é o objetivo desse programa. Nós não conseguimos produzir esses frutos. Eu sei que esses frutos falam de coisas boas, falam de atitudes boas, louváveis, moralmente corretas. Mas não é isso que Cristo está dizendo. Na verdade, as pessoas podem até não ser más, podem até não maltratar uma pessoa, não ser iracunda, não bater ou fazer maldade com pessoas e com bicho, né? Mas, na verdade, esta bondade, na verdade, esta mansidão, na verdade, o domínio próprio, na verdade, a benevolência e o amor, nós não conseguimos produzir de nós mesmos. Porque ainda que a gente queira parecer bom, e ainda a pessoa que é tão boa, sem o Espírito Santo e sem estar ligado na videira, ela não é. A palavra de Deus diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Ou seja, no fundo, o Senhor que nos conhece, sabe que não somos bons, ainda que durante algum tempo ou em algumas vezes a gente consiga manifestar a bondade de Deus. Essas características são resultado da seiva do Espírito em nós, quando nós estamos ligados à videira, e a videira é Jesus. Sabem, queridos, nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos produzir isso por nós mesmos. Os frutos, uma árvore frutífera, ela não faz força para produzir o fruto. Ela não geme para produzir o fruto. O fruto é uma consequência natural daquela árvore, da produção daquela árvore. O fruto do Espírito vai ser naturalmente feito em nós, brotado em nós, quando nós tivermos uma conexão boa com Jesus Cristo, quando nós estivermos ligados na videira. E quanto mais íntimos nós formos de Jesus, quanto mais íntimos, mais frutos a gente produz. Ao contrário do que eu pensava, não é pelo meu esforço. Eu não vou fazer força para ser boa com você. À medida que eu me aproximo do meu Cristo, à medida que eu estou ligada nele, o Espírito Santo vai formando em mim, e glória a Deus por isso, um novo caráter. E é aí que o poder dele se aperfeiçoa também na minha fraqueza. À medida, a gente se torna parecido, eu já disse isso, com o objeto da nossa adoração, ou com quem adoramos. Quanto mais adoramos, quanto mais perto chegarmos do Senhor,
quanto mais formos limpos pela palavra, quanto mais olharmos para o alto e pensarmos nas coisas que são de cima, mais perto dele nós chegaremos. Mais o Espírito Santo tem liberdade de fluir em nós e maior será a produção do fruto, que ele diz que é o fruto que vai glorificar o Pai. Porque quando Sandra produz esse fruto, não é porque ela é boa, é porque o Espírito Santo está nela. E é isso que o Senhor está te dizendo nessa semana. Permaneçam em mim. Permaneçam ligados à videira. E se vocês forem ler esse texto, vocês verão que o Senhor fala em permanecer 11 vezes. 11 vezes. Se Jesus fala para nós permanecermos, ele não está usando essa palavra por vã repetição. Ele está querendo dizer para nós que é importante permanecermos. A nossa tarefa é permanecer, não frutificar. Se permanecermos, frutificaremos. E o fruto é resultado da intimidade com o Senhor. Mas a tarefa de permanecer é nossa. E se Jesus nos fala para permanecermos, se permanecerdes, é porque Ele sabe que nós enfrentaríamos a dificuldade de não permanecer. É que nós seríamos tentados a desistir de permanecer. É que muitas vezes seríamos incitados com os cuidados do mundo e as coisas que são colocadas como importante, a deixarmos de permanecer nele e nos valores da videira, que são valores do alto, que são valores do céu. Ele não repetiu esta palavra, mas para chamar a nossa atenção de que permanecer é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. E que se permanecermos ligados, nós frutificaremos. E esses frutos, diferente dos frutos da carne, são frutos que engrandecem o nome do Senhor e que nos aproximam dos valores do céu. O fruto do Espírito é como um cacho de uva, mas ele não são. Mas o fruto do Espírito é um pacotinho, um cacho de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com todas as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Sabe o que eu desejo? É que cada um de nós produza e frutifique desses frutos, porque eles glorificarão o nome do Senhor. Não é quando você prega, não é quando você canta, não é quando você vai à igreja ou quando você serve fielmente à comunidade. Não é por andar com uma Bíblia debaixo do braço. O que vai testificar a seu favor, o que vai dar testemunho é o fruto. E o fruto glorifica Deus, porque ele é produzido quando você está ligado à videira e quando a seiva do Espírito Santo, do Consolador, flui na sua vida. Por fim, eu queria te dizer que quando você permanece ligado à videira, você, além de dar fruto, se você continuar a ler, o Pai vai dizer: vocês poderão pedir o que quiserem, que o meu Pai vos concederá. É claro que as pessoas que estão... Então eu posso pedir o que eu quiser? Não. Quanto mais perto de Deus se chegar, você vai ver, né? Eu estou nesta caminhada, não acabou, né? Só vai acabar quando nós formos ter com o Senhor, mas pediremos o que quisermos de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor nós não vamos pedir alguma coisa ruim e Ele vai nos dar.
Ele é um Pai amoroso. A vontade dele é boa para nós, perfeita e agradável. E ainda, ele diz assim, até agora vocês não pediram nada, ele fala para os discípulos, mas podem pedir para que a sua alegria seja completa. Então, quando você está ligado na videira, você produz fruto, você pode pedir a Deus o que você quiser e você tem uma alegria em Cristo completa, porque você tem ligado em Cristo a plenitude do Espírito Santo. Nós não temos plenitude na vida se não tivermos ligados ao Senhor Jesus. Aleluia! E uma coisa interessante, para terminarmos, ainda os galhos que dão fruto, ele vai e poda. E você pode dizer, ué, mas se o ramo somos nós, se nós estamos ligados à videira e estamos dando fruto, por que é que nós seremos podados? Nós seremos podados para darmos mais frutos. Se não houver a poda, aquele ramo cresce e produz uma flor. Isso aí mina toda a força e aí quando a uva nasce, ela nasce sem gosto. Então o ramo precisa ser podado. Essa poda aumenta a potencialidade da produção de frutos bons. Então, é isso, meus amores. A palavra de hoje, de Deus para nós nessa semana é: fiquem ligados na videira. A videira é Cristo, não é uma igreja, não é um povo, não é uma religião, é o Cristo. Depois, permaneçam ligados para que a seiva do Espírito Santo flua e você produz fruto, que é o fruto do Espírito Santo, que é a bondade de Deus, a benignidade, o domínio próprio contra essas coisas que não há lei. E por fim, permaneçam ligados a Ele e nós só teremos o que ganhar. Além de tudo, alegria, para que a nossa alegria seja completa. Eu desejo que cada um de vocês tenha uma semana absolutamente abençoada e que o Senhor nos mantenha e que você se mantenha. Essa é a nossa tarefa, permanecer ligados à videira e o Senhor, através dessa conexão, possa nos fazer produzir muito fruto que glorifique o nome dele. Vamos orar? Amém. Paizinho, nós te damos louvores por esta revelação. Te damos louvores porque o Senhor é a videira verdadeira. A verdadeira videira que veio nos ligar ao Pai para que nós pudéssemos produzir frutos, além de tudo mais, da vida abundante que conheceríamos em Ti, da vida em paz aqui na terra e da nossa salvação. Nesta semana eu oro pedindo ao Senhor amado que a seiva do Teu Espírito Santo possa fluir na nossa vida de tal forma que nós possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Esses frutos que são frutos do Espírito, que fazem tão bem para nós e para as pessoas que nos cercam e que também glorificam Teu nome, porque eles falam do Senhor. Já que ainda que eu quisesse ser boa, ainda que eu quisesse por mim ter todo o domínio próprio ou paciência, sem o Teu Espírito, nenhum de nós conseguiria. Portanto, amado, que o Senhor encontre liberdade na nossa vida para fluir e produzir em nós os Teus frutos. E para aqueles que já produzem os seus frutos, eu oro que a sua poda possa ser feita de forma que venhamos a produzir muito mais. Que cada filho do Senhor produza mais e mais frutos nessa terra que glorifiquem o Teu nome, assim como o Filho glorificou o Pai e tanto nos amou. Assim eu oro, Paizinho querido, profetizando a Tua graça, os Teus frutos e a permanência da nossa ligação na videira verdadeira. Ajude-nos, Pai de amor, a permanecermos firmes, inabaláveis,
em Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro. Aleluia.